E outro exemplo de que eles podem na esquerda, porque é com amor, e na direita não se pode, é o seguinte: o Ministério Público Eleitoral do Distrito Federal emitiu um documento pedindo a reprovação das contas de campanha da senadora eleita Damares Alves. De acordo com o órgão, a comprovação de gastos de pouco mais de R$594 mil é irregular. No parecer, os recursos do fundo partidário, R$105 mil, e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, R$489,7 mil, foram destinados a custeios de, aspas, produção de propaganda eleitoral, segurança particular, serviços de militância e combustíveis, fecho aspas. Os valores usados de forma irregular representam 15,64% do total de despesas contratadas por Damares. Além da desaprovação, o parecer pede a devolução dos recursos financeiros ao Tesouro. Mas, na semana passada, a área técnica do TSE encontrou irregularidades na conta da chapa Lula-Alckmin no valor de R$620 mil. Praticamente o mesmo valor. Mesmo assim, o tribunal aprovou as contas petistas com ressalvas. E aí, Nelson? Damares que vem para bem? Se a Damares for reprovada, o Lula vai também? Ou o Lula sendo aprovado, a Damares vai também? Ou vai ser discriminação na cara dura de novo? Olha, Pavinato, isso não é surpresa para ninguém, né? O TSE tomando uma medida mais drástica contra um dos lados na campanha política e uma medida mais branda contra o outro lado. E contra a Damares, eles reprovam as contas. Contra a chapa Lula-Alckmin, eles aprovam com ressalvas. Então a gente vê ali que tem margem, tanto para um lado quanto para o outro. No caso do Damares, aparentemente há de fato uma irregularidade, que é o uso do dinheiro para a contratação de seguranças, que não é uma finalidade do fundo eleitoral, que a gente sabe é dinheiro público. Então, de fato, há aí um ponto a ser destacado. Talvez ali uma assessoria mais qualificada poderia ter evitado esse problema. Mas a régua tem que ser igual para os dois lados. Se na chapa do Lula e Alckmin tiver irregularidades da mesma proporção, o caminho também deve ser a reprovação das contas. Mas será que o TSE teria o poder, teria a coragem, Será que o TSE reprovaria a conta do Lula e do Alckmin depois de tudo o que mostrou durante a campanha eleitoral? Assim, a gente precisa ter esperança, mas nesse caso não dá para acreditar. Pode fazer o que quiser nessa conta, vai ser sempre aprovada com ressalvas, né, Pavinato? Ô, Capês, mas eu posso falar aqui, o Nelson falou da irregularidade de um, é diferente da irregularidade de outro, mas irregularidade é irregular. Ou existe irregularidade mais regular que a outra? Irregular é irregular. Agora, se a irregularidade for circunscrita à questão da contratação de segurança, pode ser que caia esse percentual em relação ao total gasto na campanha. Se isso representar entre 2% e 5% do total dos gastos eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Distrital Eleitoral pode superar isso e aprovar a conta com ressalvas. Afinal de contas, se existe boa-fé, se não existe má-fé, uma despesa declarada, comprovada, não há por que se produzir a reprovação de contas. Então, normalmente, como é que se faz nesse caso? A área técnica, o Ministério Público pede a reprovação, mas pode se converter em diligência para ela demonstrar a boa-fé, tentar justificar o porquê que ela fez essa contratação, se é segurança mesmo, se foi apenas um erro formal na hora de prestar as contas. Enfim, os advogados eleitorais dela eles que orientaram a fazer, eles deverão buscar uma justificativa. Se eles sabem que não podem, deve ter uma explicação. Talvez, na hora de prestar as contas, houve algum equívoco. Equívocos formais podem ser sanados. Então, não me parece que isso vai levar a uma rejeição de contas. Muito provavelmente é uma aprovação com ressalvas. Mas aguardemos. Na verdade, Capês, o que eles estão alegando não é que ela extrapolou o teto. Na verdade, a Procuradoria está pedindo o TRE para rejeitar as contas da campanha da Damares por ausência de comprovação. Ela esqueceu de pegar a notinha dos gastos dela. Então, praticamente isso, a acusação. Então, serve aquele boletão, sabe aquele boletão do taxista? Ela esqueceu. Então, mas nesse caso, o que acontece? É convertido em diligência. Então, a Pietra fez uma observação muito pertinente e oportuna. Obrigada.
e adequada. Então, na Bela, verdade... justa e moral. Bela, justa. Parabéns. Bela, justa. Não vamos brigar. Nesse caso, converte-se em diligência e ela tem a possibilidade de juntar a comprovação. No caso da segurança, se for uma despesa não autorizada, se ela não exceder a 5% do total da campanha, pode ser aprovado mesmo assim. Desculpe, Pietro, eu te cortei para concordar. Não, a observação era essa, né? Porque nenhum custo dela é absurdo e, teoricamente, eles não estão fora. Ela só não consegue... Na verdade, eles estão pedindo para rejeitar as comprovações, o que é bem esquisito, né? Ela teve custos ali com segurança, esse tipo de coisa que é comum numa campanha. E no caso da Damares, a campanha dela com certeza exige que você tenha mais segurança sim, né? A gente está falando de uma futura parlamentar que lida com tráfico humano, com abuso sexual, né, com quadrilhas. Então é natural que ela tenha um pouco... Ataque da Xuxa. Ataque da Xuxa também. É natural que ela tenha um custo maior com segurança, principalmente. Acho que é a principal acusação deles. Gente, eu vi esses dias no Twitter, eu até publiquei um vídeo da propaganda da sandalinha da Xuxa, Love Shoe. Anos 90 era impressionante. Eu nem pedi para jogar o VT disso, porque eu acho tão baixa. São essas menininhas de 8 anos falando assim pra sandalinha: I love you, baby, I want you, yes, no. Como é que nós sobrevivemos aos anos 90? E foram anos maravilhosos, hein? O que a gente vai esperar dessa geração que cresceu nos anos 90? Mas é o seguinte, Tomé, o que pode acontecer, e respondam quem quiser, não aprovou a conta, ela não pode ser diplomada ou ela só paga uma multa? Vamos explicar isso aí para quem está em casa, para quem entenda direitinho. Vamos lá, ela pode recorrer ainda a tudo isso, né, para poder apresentar, né, a defesa dela em relação às coisas que foram alegadas e cabe uma multa. Acho que a chance da Damares perder o seu mandato é praticamente zero.